Você é a professora doutora Thaisa Palhares. Sou professora doutora, crítica de arte, na verdade. Curadora. E curadora. Então essa é minha professora, tá? Que todo mundo se acha crítico de arte, né? Então uma crítica de arte para poder realmente falar alguma coisa que a gente possa prestar atenção. Para acalmar nossos corações também, que teve tanta polêmica sobre arte, né, esse ano. E aí a gente mandou para ela uma pergunta cabeluda. Cabeludíssima. Né? A pergunta é: como que a gente sabe quando uma obra é boa ou não? Segura essa. Não dá pra saber. Não existe, não dá pra você determinar, do ponto de vista objetivo, se uma obra de arte é boa ou não. Enfim, eu acho que isso é impossível. Essa ilusão que a gente tinha, diremos assim, até o século XVIII, ela já foi colocada em xeque pelo Kant, né, que dizia não é possível você determinar o que é o belo numa obra de arte. E feitas as contas para o que é uma obra de arte. Porque o que determinava uma obra de arte no século XVIII era o belo. Então, mas o que O era o belo, atributo então? principal. O belo é uma ideia, diremos assim, que foi recuperada, né, que não é necessariamente uma ideia relacionada com a arte. O belo estava relacionado, por exemplo, ao bem, né, tem a ver com a ideia de bem, de verdade, por exemplo, na filosofia antiga. Bom, vou fazer um resumo bem grande da questão. Você chega no Renascimento e você tem algumas qualidades que você identifica a beleza. Harmonia, proporção, equilíbrio, todas essas qualidades que a gente entende que estão próximas também de uma certa geometria, de uma certa matemática. Isso se torna um padrão que passa a ser ensinado, né, ao longo do tempo, principalmente nas academias, como sendo aquilo que determina uma boa obra de arte, uma obra de arte bela, uma obra de arte perfeita. Que tá dentro de uma técnica. Está dentro de uma técnica, a arte tem um saber fazer, ela é uma técnica, né? Mas ela é uma técnica que naquele momento você pode aprender. Eu estou pensando mais no caso das artes visuais. Existe, de certa maneira, uma receita onde você consegue estabelecer regras para se chegar a uma boa obra, né? Não quer dizer, e é interessante a gente ver isso já no Renascimento, se a gente pega um escritor como Alberti, né, que teorizou a questão da perspectiva e dizia, bom, o artista para ser um bom pintor tem que saber de história, tem que saber geometria, né, tem que saber todos esses assuntos para poder fazer um bom quadro, mas mesmo naquele momento ele já dizia, mas existia algo mais, que eles identificam inicialmente com um certo talento natural, ou com uma certa ideia de não chega a ser uma genialidade, mas algo que é especial, que faz também com que certos artistas, mesmo seguindo as mesmas regras, sejam melhores do que os outros, consigam realizar melhor as mesmas regras. Tem o Rafael, provavelmente na época do Rafael você tinha outros pintores todos que pintariam segundo as regras, os preceitos, né, clássicos, mas que não são o Rafael. Então já existe uma ideia de, bom, existe algo também que tem a ver com uma questão do subjetivo, né? Que aí é uma grande discussão se é inato, se não é inato, o que é aprendido, não. Essa discussão é uma discussão que vai sendo levada, né, durante muitos séculos, quando a gente chega no final, no século XVIII, e aí essa questão dessa ideia do gênio se torna importante para entender o que é uma obra de arte. Então, muito resumidamente, quando você vai ler o Kant vai dizer a obra de arte é o produto do gênio. Mas esse gênio ele não é um gênio completamente subjetivo, ele é um gênio que tem uma objetividade, uma subjetividade no sentido que a gente entende, uma expressão subjetiva do seu interior, é uma outra coisa. Quando a gente chega na modernidade, eu acho que ainda essa ideia do gênio, da genialidade, ainda está muito forte para a gente pensar a obra de arte. Tudo que sai da mão do Picasso é bom. Por quê? Porque ele é um gênio. Isso é um tipo de mito que ainda perdura mesmo na modernidade, mas que eu acho que hoje em dia está muito mais ligado a uma questão de mercado. Hoje, para você colocar um preço, precificar uma obra de arte, diremos assim, ela necessita de uma ideia de autoria ainda, ela precisa ser assinada,
Mas se você for pensar em termos de crítica, isso já não é um padrão, algum parâmetro que você possa usar esse parâmetro como uma forma de julgamento de uma obra de arte. Tem aquela frase famosa do Adorno que diz: nada de que diz respeito à arte hoje em dia, está se referindo à década de 60, 70, é óbvio. Não é possível você definir objetivamente uma obra de arte, dizer o que faz essa obra de arte boa, o que faz essa obra de arte ruim. Talvez seja até por isso que hoje o mercado tenha tanta influência, tanta ingerência no que seria um certo sistema de arte como nunca teve, porque do ponto de vista crítico é muito difícil você determinar, você ter uma receituária e dizer essa aqui vai dar uma arte boa, essa vai dar uma arte ruim. Mas ainda continuam existindo obras de arte melhores do que outras. Pra mim, eu nem sei se a gente chama de obra de arte, trabalho de arte, pode ser nem mais essa ideia da obra de arte, mas pode ser um trabalho, uma proposição, pode ser outros termos pra gente chamar o que seria, né, esse acontecimento, né, que a gente chama de arte. Não existe, se você for levar nesse sentido do que faz uma obra de arte, não existe uma obra de arte ruim. Porque uma obra de arte do ruim não chega a ser uma obra de arte, isso que eu quero dizer. Para você caracterizar alguma coisa como uma obra de arte, ela já tem que ser boa, porque se ela não é boa, ela não é uma obra de arte. Primeiro que eu já acho um pouco isso. Existe uma questão técnica? Sim, a linguagem define as artes. Mesmo que essas linguagens hoje sejam intercambiáveis, né? O teatro se junta com a dança, que se junta com a performance, que se junta com as artes visuais. Mesmo assim, existe algo que a gente chama de uma técnica. Para os gregos, a palavra que se usava para se definir a arte na Grécia era tekné, era uma técnica, era um saber fazer. Então, por um lado, a arte ainda está ligada a um saber fazer. Esse fazer específico não é o mesmo saber fazer do mundo do trabalho. Fazer uma obra de arte não é a mesma coisa do que trabalhar, do que fazer um objeto para ser vendido, tá certo? É um tipo de fazer diferente. Então, eu acho que enquanto fazer, aquilo que é arte ainda se mostra diferente das outras coisas, por mais que esses trabalhos de arte possam até chegar muito próximos ao cotidiano. As artes visuais, isso é uma crise muito grande, muito forte nos anos 60, que né, o exemplo sempre que a gente usa para isso é o Andy Warhol, quando ele começa a fazer lá as caixas de sabão, né? E pintar as sopas. Está fazendo algo que é muito próximo a algo que está no supermercado, mas mesmo assim existe uma presença daquilo que não é o que está no supermercado. Também eu acho, do ponto de vista, sendo uma pessoa que estudou Walter Benjamin, que sempre me interessei mais por essa estética, digamos assim, de cunho materialista, a gente acredita que é uma obra de arte, ela muda com o tempo. Ela também é uma definição histórica. E qual é a relação disso que a gente chama desse objeto, dessa peça, dessa música, obra de arte, com o resto das outras esferas do mundo? Porque o mundo muda. Então, se o mundo muda, o que é a arte e a forma como a arte se relaciona com as outras esferas do mundo também muda. Existe a pintura, por exemplo, ou no caso do teatro, que são artes muito antigas e que são realizadas até hoje, elas não são a mesma coisa. Mesmo, pode ser até que na sua aparência, na sua linguagem, elas utilizem a mesma linguagem, a mesma técnica de fazer, diríamos assim, mas elas não se relacionam mais com o mundo da mesma maneira. Se você me perguntar o que é pintura hoje, o que é importante pintura hoje, ou o que eu considero que seja boa pintura hoje, por isso que eu não acho que o Basquiat não entra para mim nesse rol, porque eu acho que algumas outras pinturas para mim são muito mais interessantes, porque eu acho que a pintura hoje tem uma certa relação com as esferas do mundo que faz com que ela tenha alguma pertinência ainda. Talvez não seja a mesma forma como o Rembrandt fez pintura. Isso não quer dizer que eu não posso olhar para o Rembrandt e dizer essa é uma grande obra de arte. Existe então um elemento na obra de arte que eu acho que é temporal, que é histórico, mas também existe algo nas obras de arte, eu acho que esse é o grande mistério da arte, a dificuldade de estudar arte, quando você vai pensar em termos de estética, que existe também algo nas obras de arte que perpassam o tempo. Eu acho que também o que faz uma boa obra de arte é o fato de que as obras de arte, mesmo as obras de arte do passado, elas têm um índice de atualidade. Interessa saber, né, como é que as pessoas viam o Leonardo da Vinci na época que o Leonardo da Vinci fez a Mona Lisa. Mas a gente sabe como você pode olhar para uma Mona Lisa hoje. O índice de atualidade das obras de arte, elas podem acontecer tanto com as obras do passado como com as obras do presente. Não é só pertinente, não é só contemporâneo que é feito no contemporâneo. Essa eu acho que é a grande grandeza da arte.
Esse elemento que se chama de sobrevivência, que hoje tem tantos teóricos falando sobre isso, de Obermann, né? Que essa ideia de uma sobrevivência, existe algo ali, algo que alguns chamam de desejo, um tal do fantasma lacaniano, né? Assim, que é algo que permanece e que talvez ele demore muito tempo para ser, na verdade, pensado, atualizado. Então eu acho que nesse sentido que eu fecho assim muito com o Walter Benjamin, no sentido de que não existe uma obra morta, né? O passado não está morto. E eu acho que as obras de arte, elas são o maior exemplo de que o passado não é morto, não é fechado em si mesmo. O passado ele pode sempre ser atualizado do ponto de vista do presente. É por isso que em certos momentos a gente valoriza determinado passado, em outros momentos a gente vai valorizar outros determinados passados. Eu acho que isso faz também a potência, a arte, aquela que te toca, que tem algo a dizer, que tem uma certa pertinência, ela tem uma potência. Essa potência ela não é algo que passa simplesmente. Ela não morre, ela não é... apesar dela ser historicamente determinada no sentido de que ela é feita num determinado tempo, mas ela sobrevive também ao tempo. Para mim, né, e que eu acho que está na história da estética, a obra de arte está ligada com a questão do sensível, né? A obra de arte, ela traz um tipo de reflexão que não é uma reflexão exatamente intelectual, não é uma reflexão filosófica, racional. Toda obra de arte ela traz em si esse elemento que a gente chama tanto de imaginação como de sensibilidade, de intuição, ligada também ao pensamento racional. A experiência que você tem com uma obra de arte ela é uma experiência de reflexão. Isso tudo a gente pode caracterizar como sendo o que determina uma obra de arte. É né? bem subjetivo, na verdade. Mas é uma subjetividade que tem ainda... Eu sou um pouco assim como Kant. É uma subjetividade que ainda tem uma certa objetividade. Primeiro, nessa ideia de técnica, né? Existe a técnica que o artista não pode fugir. Ele não tem como fugir do fato de que ele precisa de uma linguagem para se expressar. E nesse sentido, tem obras que são melhores resolvidas do que outras. O que já faz com que essas obras um pouco já saiam, né? Tenham mais êxito nessa expressão do que outras obras. Acho que tem dados objetivos. Eu só não acho que esses dados objetivos são prescritivos. Eles não garantem nenhum tipo de segurança para te dizer. É a partir desses elementos que você determina como obra. A experiência é objetiva. Quando eu vou ver uma peça, ou quando eu vejo ouço uma música, ou vejo um quadro, aquilo fica, parece que dando volta na minha cabeça e aquilo se comunica comigo de novo, que daí tem a ver com essa reflexão do sensível. Às vezes eu saí da peça só achei boa, mas, né, ou do filme, e fico lembrando daquilo, aquilo me remete várias vezes ao dia e isso me força uma reflexão. Kant foi o primeiro filósofo que, diremos assim, deu essa guinada, diremos assim, subjetiva, mas não é, esse subjetivo no Kant nunca é pessoal, né? Ele nunca é o subjetivo do eu, não, ele é um subjetivo universal. Não né? é um confessional. Não, ele é um subjetivo universal. Então Kant dizia que determina o juízo de gosto, né, do belo, pro Kant, é o que ele chamava do jogo livre entre entendimento e imaginação. Ai, que bonito. E esse jogo que ele chama de jogo livre, que a gente pode até pensar aí, pensando além do Kant, você vai para o Schiller, que é a experiência própria da liberdade, da ideia de liberdade, é aquele momento onde nem a imaginação se sobrepõe ao entendimento e nem o entendimento se sobrepõe à imaginação. O que acontece? Eles ficam nesse movimento desse jogo livre entre entendimento e imaginação, que ele chamava então do juízo reflexivo. Desse juízo não se cria um conceito, mas você não sai dessa reflexão, que faz com que você queira também sempre voltar às mesmas obras, olhar sempre de novo as mesmas obras, ser atraída. A grande arte ela não pede esse poder de atração, por mais que a gente veja uma coisa, a gente quer ver de novo, porque se exaure, né? E aí tem um outro dado que eu acho importante, que isso está lá desde os gregos, no Aristóteles já está, que é a ideia de prazer. A arte é um fruto, né, de prazer. Mesmo que esse prazer seja um prazer negativo, um prazer, não é um prazer no sentido, um incômodo. É esse prazer que está lá desde do Platão, tá certo? Quando ele vai expulsar a arte da República, ele vai dizer, por que eu estou expulsando? Porque é perigosa, é sedutora, dá prazer, as pessoas gostam.
Esse lado do prazer, da arte, se a gente for ler vários textos na história da filosofia, ele volta em vários momentos, de diferentes formas, né? Quando a gente chega no Kant, o Kant está então tentando definir que prazer é esse, finalmente. O Kant faz toda uma reflexão lá na Crítica do Juízo para dizer não é o prazer, não é a mesma coisa do que beber um vinho, não é o prazer que você tem quando você come alguma coisa, é o que ele chama do prazer puro desinteressado. É o prazer que você tem sem ter qualquer tipo de recompensa a esse prazer. Criticado, isso muda, vai, volta, não sei o quê, mas se a gente for pensar, até hoje a gente pensa, bom, e aí depois esse prazer, se a gente pensar no caso do Adorno, existe um prazer, mas é de um prazer que é negativo, porque está ligado à ideia de crítica da sociedade. Para mim, com um índice mínimo que exista de sensível numa obra de arte, numa arte completamente conceitual, onde a arte virou palavra, onde ela se torna um texto na parede. Ou seja, então essa questão do sensível ela é colocada num grau assim mínimo, mas ao mesmo tempo necessita do sensível, mesmo que seja uma palavra, uma linguagem, uma letra para aparecer. Quando você vai estudar o Hegel, ele vai dizer, né, essa questão do sensível determina o que é arte. É uma ideia, mas é uma ideia que passa pelo sensível. Por isso não é uma ideia abstrata no sentido da filosofia. Porque existe ideia de reflexão na arte, mas é uma reflexão que passa pelo sensível. Óbvio que o Kant escreveu numa época, o Hegel escreveu numa época, o Walter Benjamin e Adorno escreveram numa outra época. O que muda? O que muda é que a gente tem... Tudo se torna mais complexo, se a gente for pensar. A partir do final do século XVIII, durante o XIX, a modernidade então ajuda a complexificar todas as coisas, torna tudo mais complexo. E acontece o que a gente sabe, o que não existe antes, que é a cultura de massa, que não é a mesma coisa que a cultura popular, é a cultura de massa. A cultura de massa é uma cultura baseada no prazer. E aí, óbvio que fica cada vez mais difícil você determinar qual é o limite entre esse prazer ainda, que seria o prazer da arte, e o prazer rápido, do entretenimento, do consumo, distração, que é o da cultura de massa. E se a gente for pensar, a nossa sociedade é baseada no quê? Na cultura de massa, na experiência da cultura de massa. Talvez os termos ainda permaneçam os mesmos de discussão. Só que hoje é muito mais difícil a gente distinguir, né, o que a gente entende por arte do que seria o que a maior parte das pessoas do senso comum entende por arte, que na verdade é cultura de massa. Para mim, né, mas eu acho que o que dá, o que eu chamo dessa potência de uma obra, que a gente pode entrar pela ideia de reflexão também, que de alguma maneira é ainda dissonante, tá certo? Que causa algum tipo de dissonância em relação à forma como você pensa as coisas. É um incômodo, né? Ela é um incômodo. É por isso que a ideia de um prazer negativo. Ela tem que mexer. Ela tem um prazer porque ela tem todo esse lado sensível da imaginação, ela ainda é fabulação, ela ainda tem no seu ideia de ficção, tá certo? Ela cria um mundo, mas ela tem algo que é incômodo. Eu acho que esse incômodo que a gente pode entender como o Adorno chama do caráter não idêntico da obra de arte, né? O caráter negativo da obra de arte em relação às outras esferas. A gente pega um público que tem menos contato com a obra de arte, até hoje a arte abstrata, por exemplo, é algo de difícil compreensão. Tá certo? Ainda hoje, se a gente for fazer uma pesquisa, né, do que é para você a grande obra de arte, vai ser figurativo, vai ser realista, vai ter que parecer com a realidade, porque ainda esse padrão que a gente segue, né, de obra de arte no século XXI está ligado com a ideia de uma imitação, de uma cópia, de uma reprodução do real. Uma coisa é o mundo da ficção, uma coisa é o mundo da arte. As pessoas não conseguem fazer essa diferenciação. Porque elas acreditam nessa ideia sempre da arte como uma cópia do real. A arte deixou de ser cópia do real há muito tempo. Há muito tempo não, uns 200 anos no mínimo. Isso não é algo de fácil compreensão. Então, por mais que a gente olhe hoje para o Kandinsky, e a gente está mais acostumado com o Kandinsky, mas isso não quer dizer que a gente compreenda melhor, talvez, o Kandinsky. Existe algo no Kandinsky que é ainda do nível um pouco do incompreensível. Esse dado da obra de arte, que é sempre algo que permanece incompreensível, na verdade, ele está em toda a arte. Óbvio que na arte contemporânea isso parece mais presente para nós, porque a arte contemporânea, principalmente no que diz respeito às artes visuais, perdeu muito aquilo que era determinado anteriormente pela linguagem. Então, aquilo que te dava uma certa segurança na hora de você
ter experiência da obra, que era no mínimo saber que aquilo era uma pintura, talvez, tá certo? Na arte contemporânea, né, dependendo de coisas que você vai ver, exposições que você vai, nem é essa certeza mais você tem. Ela já se tornou uma outra coisa, então você já não consegue nem do ponto de vista da linguagem determinar se aquilo é ou não uma obra de arte. A gente vive realmente, a gente tem muito pouco contato com a arte contemporânea no Brasil. A gente não tem contato, mesmo morando numa cidade como São Paulo, no Rio de Janeiro, nos centros onde acontecem coisas, a gente tem muito pouco contato com a experiência da arte contemporânea. Talvez esse incômodo, né, essa sensação de estranhamento, do tipo, eu não entendo, né, se você vai para a França, para os Estados Unidos, onde eles têm muito mais coisas acontecendo, muitos onde mais existe museus, todo um projeto educativo, entendeu? De levar pessoas desde sempre, desde pequenininha, essa sensação de, como, né, quer dizer, coisas que acontecem, como a gente viu no Brasil há pouco tempo, possivelmente não acontecem lá. Porque ninguém vai olhar para um homem pelado, entendeu? Numa performance e achar que aquilo tem a ver com pedofilia. Porque as pessoas já sabem que existe uma linguagem chamada performance, que está dentro de um museu, está sendo colocado dentro de um contexto, tem uma relação com... Então, assim, eu acho que a gente vive no Brasil, infelizmente, é um processo de, né, assim... Empobrecimento sensível, às vezes, eu acho. Sensível. Não é só um empobrecimento, Cultural, é um empobrecimento racional, mas é sensível. É um embotamento. É um embotamento, uma falta de sensibilidade para compreender o que é a arte, assim, nesse sentido, assim, a arte, né, é algo que não tem realmente a ver com o seu cotidiano. Eu geralmente não gosto das obras que são completamente literais. Eu vou para uma exposição para saber coisas que eu sei ler num livro de sociologia. Eu prefiro ler um livro de sociologia. Essa questão, das vezes, a arte, certo, o tipo de arte cai numa literalidade que eu não gosto. Aí eu acho que não tem potência, né? É por isso que eu acho que, nesse sentido, aquilo que mantém um certo dado de incompreensível é o que tem mais possibilidade para mim de ter algum tipo de potência. Esse incômodo é importante. Entender o incômodo é importante, né? Se a gente for pensar, a cultura de massa, ela é exatamente o quê? A não provocação do incômodo. É o conforto. É o conforto. É o conforto. Tudo que você vai ver no filme é a confirmação de tudo aquilo que você já acha da própria vida, né? E que você foi treinado ou para achar do filme. Ou que você acha que a vida tem que ser, né? Ou que tem que ser uma narrativa. Enfim. Agora, isso você não tem, eu acho, sem você ter experiência. Se você está exposto a arte. Para mim, o que é terrível é isso, é fazer com que cada vez mais os espaços de exposição a esse tipo de incômodo, eles estão se tornando cada vez mais restritos. Já eram restritos, agora sendo censurados ainda, ou sendo assim, cerceados, né? Exatamente. Acho que a gente precisa encerrar, senão vai ficar imenso. Não que não esteja muito longe. Poderia ficar conversando isso algumas horas ainda. Falei demais. Eu ainda tenho várias questões. Tipo, existe salvação para as pessoas que gostam de Romero Brito? Não, a gente tem uma discussão muito legal, a gente já brigou com muita gente. Eu acho que não. Romero Brito é arte ou não? Não é! Viu a crítica de arte? Falou, nunca mais disputa comigo. Obrigada. Produto da indústria cultural. Isso é muito fácil de definir, isso é a coisa mais fácil. Gente, se virou decoração de aparelho dental, não tem mais o que falar. Se virou manteiga. Tem incômodo, é repetitivo, não traz... Não tem incômodo nenhum. Combina com o seu sofá, então não é arte, O né? único incômodo que dá é que enjoa de ver tudo que eu acho... Professora, muito obrigada por essa aula, pela disposição. Ótimo. Uma maravilha. Obrigada. Muito vocês obrigada pelo convite. Eu queria mais um pouco de debate. Parte 2. A gente pode fazer uma parte 2 um dia? Parte 2, não tem mais polêmica. Quem tiver mais perguntas também, vocês podem mandar. Depois a gente repete.